Primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 36. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, iremos ler a partir do versículo 36. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar, nem para o outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem. Este seu servo fará o que o rei meu senhor ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas, ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os seus servos, seus escravos, estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Aquis, em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei dizendo: no dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Senhor, Pai, já louvamos o seu santo nome com os cânticos, te adoramos, ó Pai, com as ofertas, com os dízimos. Agora, Senhor Deus, adoramos a Ti por meio da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu venho te suplicar que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Ó Deus, eu só consigo falar aos ouvidos, mas é o Senhor que fala aos corações. Deus, este é o teu povo que veio aqui, Pai, tão somente para ouvir a tua voz. Então, Senhor Deus, fala, Senhor, nesta noite. Ó Deus, a começar por mim, Pai, quebra os corações. Em nome de Jesus bendito. Amém e amém. Meus irmãos, todo início de reinado, normalmente, ele é complicado, ele é meio tumultuoso. Mas o início do reinado de Salomão não poderia ser diferente. Nesse início de reinado de Salomão, foi um tempo decisivo, não só para ele, como homem, como chefe de Estado, mas para todo o reino. Ele havia recebido um reino ameaçado por conspirações, por traições e também por inimigos ocultos. Então, por exemplo, no capítulo 1, nós temos ali toda a narrativa do que aconteceu. Nós temos Adonias, seu irmão, que já havia tentado usurpar o trono. Temos também o Joabe, que havia apoiado a conspiração de Adonias. Joabe, que inclusive fazia parte do exército de Davi. Temos o sacerdote Abiatar, que havia se corrompido e também havia seguido o Adonias nessa sua trama de usurpação. E também temos o Simei, que nós acabamos de ler a história da sua morte. Este Simei havia amaldiçoado o rei Davi, o ungido do Senhor. No capítulo que nós lemos, mostra Salomão estabelecendo justiça no reino. Inclusive, eu preguei uma mensagem nesse capítulo, acho que mais ou menos há 1 ano, está lá no nosso canal do YouTube, está com o título O Dia do Acerto de Contas. Então é bem sugestivo,
porque de fato se encaixa exatamente com o que está acontecendo aqui no capítulo 2 de primeiro livro dos Reis. Então nós temos aqui Salomão, ele estabelecendo justiça no reino. Adonias é executado, Abiatar é banido, é deportado, é enviado para distante do templo, para distante de Jerusalém. Joabe é morto. Mas e Simei? Quando a gente chega na história de Simei, a gente vê algo que é surpreendente. Em vez de matá-lo imediatamente, Salomão lhe concede misericórdia. Salomão é gracioso com Simei. Ou seja, e ainda propõe, na verdade, uma condição para essa misericórdia. Salomão propõe para Simei que ele poderia viver em Jerusalém, desde que não saísse da cidade. E o que Salomão estava fazendo, meus irmãos? Salomão, de forma indireta, estava protegendo o Simei de si mesmo. Os limites estabelecidos pelo rei não eram crueldade, não era uma prisão, mas eram limites da misericórdia. E aqui nós temos um ponto de igualdade, porque talvez você, ao ter lido aqui comigo, pode pensar, mas o que isso tem a ver com minha vida? Não tem nada a ver. Aconteceu em Israel, lá antes de Cristo. O que tem a ver com minha vida? E aqui nós temos um ponto de igualdade, irmãos, porque assim como Simei, nós também somos rebeldes contra o rei, que é o nosso Deus. Ofendemos o rei eterno com os nossos pecados diariamente, mas ele, em sua misericórdia, nos dá vida em Cristo. Ele nos coloca sob os limites santos, que não são opressão, mas sim proteção. É proteção contra nós mesmos, contra nossos pecados. E também é proteção contra a sua ira santa, a sua ira justa. E a pergunta que eu faço nessa noite é a seguinte: como o rei nos salva de si mesmo? Como é que o rei, ele nos salva de si mesmo, da sua ira, da sua justiça? Como isso ocorre? Então nós vamos observar aqui, irmãos, 3 lições nessa passagem. Então nós vamos iniciar demonstrando que o rei nos salva de si mesmo pela sua misericórdia. Então nós temos aqui a misericórdia do rei. E esse é o primeiro ponto geral, ou a primeira lição, se você quiser anotar. Então, o primeiro ponto é a misericórdia do rei, versículo 36 a 38. Por favor, leia comigo novamente. Depois o rei mandou chamar Simei e disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para o outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, este seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Então, irmãos, não há nenhuma dúvida de que Simei merecia a morte. Mas o que foi que ele fez de tão grave? Pois sabemos que Adonias, o irmão de Salomão, tentou usurpar o trono, certo? Sabemos disso. Joabe também, além de ser um assassino covarde, um assassino a sangue frio, apoiou Adonias em seu plano. Sabemos disso também. Ele mereceu a morte, confesso que sim. Mas e Simei? O que foi que Simei fez? Nós temos no capítulo 1 as últimas palavras de Davi, onde Davi ele dá ordens de como Salomão deve lidar com seus inimigos, com inimigos de Davi, de Salomão e também inimigos do Estado. Mas nós vamos observar com mais calma o que foi que Simei fez para ser merecedor de morte. Então vá comigo agora para o segundo livro de Samuel, no capítulo 16, e nós vamos entender o porquê que o Simei merecia a morte. Segundo livro de Samuel, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 5. Aqui nós temos Davi, ele sendo perseguido ali, ele fugindo de Absalão, seu filho. E a partir do versículo 5 do capítulo 16, temos o seguinte: quando o rei Davi chegou a Baruim, eis que dali saiu um homem de família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia:
fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque você é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixe que amaldiçoem. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, o que quer dizer esse benjamita? Deixe-nos em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor converta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras em terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Pois bem, irmãos, o fato de Simei ter amaldiçoado o rei Davi não feria somente a honra de Davi, mas também quebrava a lei civil de Israel. Sabiam disso? Pois vamos saber agora. Mas o que dizia a lei? Vá comigo para o livro de Êxodo, no capítulo 22. Vamos descobrir juntos o que o Simei acabara de fazer contra a lei civil. Êxodo capítulo 22, nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 28, que diz: não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz o seguinte: não amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Ou seja, Simei havia amaldiçoado o rei Davi, chamando de assassino e homem maligno, ou homem de Belial, de acordo com a versão Revista e Atualizada. Então, só isso aqui, irmãos, bastava para que de fato Simei fosse morto naquele momento. Sabe por quê? No livro de Números, no capítulo 15, e se possível, veja também comigo, Números capítulo 15, versículo 30 e 31, diz o seguinte: mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer seja dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Irmãos, veja só. De acordo com a lei de Israel, com a lei civil de Israel, Simei deveria ter morrido, haveria de ser morto naquela ocasião. Por quê? Porque ele pecou de forma deliberada contra Davi. Ele pecou de forma consciente. Não é à toa que ficou o caminho todo jogando pedra e amaldiçoando Davi até o caminho do Jordão. E aqui, irmãos, nós conseguimos entender o porquê de Abissai ter pedido para o rei Davi matar o Simei. Porque queria apenas cumprir a lei, queria apenas cumprir o que estava escrito na lei, a legislação civil. Porque Simei estava confrontando, Simei estava levantando falso, estava pecando contra o rei, o Senhor, que era a autoridade de Israel naquele tempo. Mas aí Davi usa de misericórdia a primeira vez com o Simei e o deixa viver. Pois bem, irmãos, devido a esse episódio, Davi ordena a Salomão que não considerasse Simei como inocente, mas que cuidasse de que Simei fosse sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue, como diz no capítulo 1 do livro dos Reis, no versículo 9, a parte B. Mas em vez de Salomão executar de forma imediata a sentença, Salomão lhe oferece a misericórdia. Versículo 36 do capítulo 2, que nós lemos, está escrito: construa uma casa para você em Jerusalém, e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar e nem para o outro. Sabe o que é isso? Isso era misericórdia. Veja só,
Simei poderia viver, mais ainda, Simei poderia viver em Jerusalém. Ele não foi deportado como o sacerdote Abiatar, mas ele poderia viver livremente na cidade escolhida por Deus, por causa de 2 escravos. Simei quebrou a aliança que havia feito com o rei Salomão. E qual foi o resultado? A justiça do rei. E esse é o terceiro ponto, ou a terceira lição. A justiça do rei, ela é implacável. Volte comigo para o nosso texto base, primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. Observe comigo o versículo 41 e 46. Simei havia saído, foi buscar os seus escravos lá em Gate, que dá mais ou menos uns 60 quilômetros de distância de Jerusalém. Versículo 41. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei dizendo: no dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Irmãos, Simei ele volta para casa, muito alegre porque recuperou 2 escravos. Mas logo é descoberto, como acabamos de ler, Salomão o chama, faz relembrar o seu juramento. Simei não tinha mais nenhuma desculpa, ele ia alegar o quê? Quebrou a aliança. Simei desobedeceu e agora deveria enfrentar a consequência. E a sentença é cumprida. Joiada mata o Simei. A justiça do rei aqui, irmãos, não era crueldade, era necessária. Porque um rei que não cumpre a sua palavra é um rei que não tem nenhuma autoridade. É um rei que não governa. Um súdito que desafia abertamente a ordem do rei coloca em risco todo o reino. Por isso, a justiça era necessária para preservar a paz. E aqui nós vemos o reflexo do caráter de Deus, porque o Senhor Deus é santo e justo. Ele não pode ignorar o pecado e simplesmente fazer vista grossa. Não. Deus não é apenas santo, irmãos. Deus é santo, santo, santo. John MacArthur, em seu livro Deus, Face a Face com Sua Majestade, que eu até citei na aula do curso na quinta-feira, diz o seguinte, abre aspas: a santidade é, sem dúvida, o mais importante de todos os atributos de Deus. Quando os anjos adoram no céu, eles não dizem eterno, 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 ou fiel, fiel, fiel. Também não falam sábio, sábio, sábio. Muito menos falam poderoso, poderoso, poderoso. Eles dizem santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4, por exemplo, Isaías 6, vocês podem ver isso. Irmãos, a santidade de Deus é impressionante, apavorante e majestosa. Por isso o profeta Isaías exclamou: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 4. Também, irmãos, a respeito de Deus, a sua justiça e a sua santidade, está escrito no Salmo de número 11, no verso 7. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhes contemplarão a face. Livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito: o Senhor é tardio em irar-se,
mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, João diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, Abacuque fala: os teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Paulo diz, lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 6, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. No capítulo 2 e 6, ele fala o seguinte, que Deus retribuirá a cada um das suas obras. Irmãos, a justiça de Deus é certa, e se nós rejeitarmos a sua oferta de misericórdia e de graça, só nos resta a condenação. Seria muito bom falar o contrário, que você pode pecar em paz, mas eu não posso falar isso. Hebreus 10, do versículo 26 a 27, é claro como o sol. Está escrito: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Eu pergunto, você está pronto para isso? E aqui, irmãos, precisamos fazer uma distinção. Vamos ser justos também. Nós temos que a justiça de Deus se manifeste de duas maneiras diferentes: com disciplina para os filhos de Deus e condenação para aqueles que rejeitam a Cristo. Para os crentes, a justiça de Deus se revela em forma de disciplina amorosa, conforme diz Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz: o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Quando o crente cai em pecado, irmãos, ele não perde a salvação, sabemos disso. Mas ele perde a alegria, a paz, a comunhão, como Davi vai dizer lá no Salmo 51, né? Restaura a alegria da salvação, porque pecou e calou os pecados. Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos eram esmagados dentro de mim. Irmãos, quando o crente cai em pecado, ele perde a comunhão, perde a alegria, experimenta as consequências dolorosas em sua vida. E isso não é um ódio de Deus, mas é amor de Deus. Isso é amor porque o Pai nos corrige para nos trazer de volta ao caminho. É como disse o salmista no Salmo 119, no versículo 67. Antes de ser afligido, andava errando, mas agora guardo a tua palavra. A correção é para o nosso bem, é para nos colocar no caminho. Mas para aqueles que não confessaram a Cristo como Salvador, para os incrédulos, para aqueles que vivem em rebeldia constante contra o Senhor, aqueles que rejeitam a sua graça, não há muito o que fazer. Resta apenas a condenação. E aqui não é uma disciplina corretiva, ouça bem, é condenação, é juízo final, é perdição eterna. Jesus foi muito claro, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui está a diferença. Para os filhos, correção. Para os rebeldes, condenação. E aqui nós temos um duplo aviso. Aos crentes, não brinquem com o pecado. Se você é filho de Deus, espere a disciplina que ela virá. A disciplina pode até ser dolorosa, mas é uma disciplina com amor, porque o Pai não permite que seus filhos vivam de todo e qualquer jeito. Lembre-se disso, Deus é um Deus zeloso. Aos não crentes, só me resta falar o seguinte: não despreze a oferta de misericórdia. Se você continuar em seu pecado obstinado, se você continuar endurecendo o seu coração,
Não espere a disciplina, ela não virá, mas prepare-se para enfrentar a condenação eterna. Não espere um pai amoroso que vai lhe corrigir. Aguarde um juiz furioso para executar a justiça sobre a sua cabeça. Paulo declarou em Atos 17, versículo 31, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, em outras palavras, já estou encerrando. Ou você experimenta agora a disciplina de Deus, como seu pai, que dói, eu sei que dói, mas é uma disciplina que salva, que limpa o nosso pecado. Ou você irá enfrentar a sua justiça como um juiz condenado para sempre. Então, o mesmo caso de Simei, que resolveu romper os limites, os limites da misericórdia, resolveu arriscar atrás de seus escravos, resolveu colocar os seus interesses acima dos interesses do seu Senhor. Se nós prosseguirmos por esse caminho, nós iremos ter o mesmo fim que o Simei. Iremos ter a nossa punição. E para finalizar, irmãos, temos agora o quarto ponto. Porque nós temos um rei que é maior que Salomão. Salomão foi justo, não resta nenhuma dúvida disso, certo? Mas Salomão, ele foi limitado. A sua misericórdia não transformou Simei. A sua justiça não alcançou o coração de Simei. Simei continuou sendo rebelde, e foi por isso que ele morreu. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas há um rei que é maior que Salomão. E ele mesmo falou isso em Mateus 12, 42. Aqui está quem é maior do que Salomão. E ele é Jesus Cristo. Ele é o Rei justo e misericordioso. Cristo, irmãos, não apenas nos coloca em Jerusalém, ele nos transforma por dentro. Ele não apenas estabelece limites, mas escreve a sua lei em nossos corações. Isso porque ele mesmo, ele é a nossa Jerusalém. Ele mesmo se fez pecado para que nós fôssemos salvos da condenação e assim habitar nele. Isaías diz, no capítulo 53, versículos 5 e 6, Isaías fala o seguinte: ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja bem, na cruz, a justiça, a misericórdia, a graça se encontraram. Na cruz de Cristo, a ira de Deus foi plenamente satisfeita. A graça de Deus foi derramada. E agora, em Cristo, podemos viver de forma segura. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa é a liberdade, irmãos, que é verdadeira. Não a de sair da presença do Rei, mas de viver eternamente sob o seu governo de amor. Ele nos tira da servidão de Satanás, do pecado. Ele rompe os grilhões. Ele encerra as cadeias e nos transporta para o reino do Filho do seu amado. E ali agora não somos mais servos, mas somos seus amigos. Mais que amigos, somos irmãos de Cristo. Pois em Cristo somos adotados e passamos a ser filhos de Deus. Somente em Cristo, irmãos, que nós temos uma liberdade plena, uma liberdade total, mas com os limites impostos por sua lei, por sua palavra e pelo seu amor. Concluo essa mensagem dizendo que essa história de Simei nos ensina 3 verdades. Primeiro é que o rei sempre oferece misericórdia. Segundo, que o homem é inclinado à rebeldia.
Terceiro, que o rei executa a sua justiça e ela virá. O Evangelho, irmãos, já nos mostra uma verdade, que aqui eu posso botar como uma quarta verdade, que Cristo tomou a nossa condenação para nos dar a vida. Meus amados irmãos, hoje o Rei Eterno nos convida a viver sob seus limites da graça. Permaneça na Jerusalém de Cristo, na sua presença. Não vá atrás dos servos fugidos do pecado. Não despreze a disciplina que o Senhor coloca em sua vida. Veja isso. Fora de Cristo há apenas condenação, mas em Cristo há perdão, segurança e vida eterna. Como Paulo vai falar lá em Romanos 8, versículo 1, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje o Rei dos Reis oferece misericórdia. E talvez você hoje esteja exatamente como Simei, achando que os limites da graça amorosa são um fardo. E até mesmo está tentando sair da Jerusalém, está tentando sair da presença de Deus para buscar o seu servo fugido, que pode ser o seu vício, a sua paixão, a sua ambição, tudo aquilo que você colocou e tomou o lugar de Cristo. Isso é o seu servo fujão. Não siga o caminho de Simei, meus irmãos. Submeta-se a Cristo. Renda-se totalmente, plenamente a Cristo. Ele é o rei maior que Salomão, que nos protege de si mesmo e nos salva da justa ira de Deus. Finalizo então falando que para você olhar para a cruz. Olhe para a cruz. É lá que o Rei dos Reis venceu a culpa e o poder do pecado para nos tornar livres em seu reinado de amor. A liberdade de Cristo é uma liberdade que ela rompe qualquer barreira que o pecado havia levantado sobre a sua vida. Viva essa liberdade de um modo digno do Evangelho. Se submeta totalmente a Cristo, pois ou você é servo de Cristo, ou você é servo do pecado, do diabo e desse mundo. Então, a oferta de amor está sendo feita. A oferta de misericórdia está sendo feita. Cabe a você, meu caro amigo, de acordo com essa mensagem, examinar o seu próprio coração e verificar se você ainda está dentro dos limites do amor paternal de Deus. E se você está sendo disciplinado pelo Senhor, glorifica a Deus, pois é um sinal que você é filho de Deus. Por isso é a disciplina. E persevere no Senhor. E agradeça a Deus pela sua disciplina de amor. Porque é por meio da disciplina que Deus vai matando o mundo que há em seu coração. Então, irmãos, não desperdice a oferta de amor, a oferta de misericórdia, mas renda-se totalmente a Cristo. Amém? Vamos orar, encerrando a mensagem? Senhor, te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia e também, Senhor, por tua palavra. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a viver, Deus, dentro, Pai, dos teus limites, confiando, Senhor, plenamente em Cristo. Senhor Deus, te peço para que o Senhor venha tirar do nosso coração, Pai, todo desejo imundo, todo desejo, Senhor Deus, impuro, Senhor. Que o Senhor Deus venha matar em nosso coração cada vez mais o mundanismo, para que nós, Senhor Deus amado, venhamos a viver plenamente para Ti, Senhor Deus. Ó Senhor, atende, Pai, as orações de cada coração que clama a Ti, Senhor Deus, por restauração, por redenção. Pois, Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Senhor Deus não rejeita aquele que se aproxima de Ti. Ó Senhor Deus, te peço, Pai, perdoa nossos erros, pecados, transgressões. Ó Senhor Deus, nos dá um amor plenamente por Cristo, ao ponto, Senhor Deus, de nos matar cada vez mais o mundo, o pecado em nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vamos ficar em pé?